Um milionário salvou uma enfermeira de um acidente devastador, mas quando ela descobriu sua verdadeira identidade, seu mundo desmoronou completamente. Ele havia escondido quem realmente era durante meses, vivendo uma mentira por amor. Mundos opostos se chocaram, segredos familiares emergiram e uma batalha corporativa ameaçou destruir tudo que construíram juntos. Uma história de amor impossível, redenção e superação que prova que às vezes o destino usa as tempestades mais violentas para nos conduzir ao nosso verdadeiro lar. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. A chuva caía implacável sobre a Avenida Atlântica, transformando o asfalto em um espelho líquido que refletia as luzes do Rio de Janeiro. O céu cinzento parecia pressagiar que aquele não seria um dia ordinário. Tiago Menezes observava distraidamente através da janela polarizada de sua Mercedes-Benz, enquanto seu motorista avançava com cautela entre o trânsito carioca. Às vezes, o destino utiliza suas próprias tempestades para nos conduzir aos portos que nunca soubemos que precisávamos, pensou, lembrando das palavras de seu avô, um imigrante português que havia construído um império empresarial do zero em solo brasileiro. O relatório financeiro sobre a mesa de couro italiano mostrava projeções impecáveis. Seu conglomerado empresarial cresceria mais 17% neste trimestre. Números, sempre números. Tiago havia construído sua vida ao redor de equações previsíveis, balanços exatos e decisões calculadas. Aos 45 anos, era o epítome do sucesso carioca, dono de meia dúzia de empresas, desde vinícolas no sul até empreendimentos imobiliários na costa nordeste. Um chiado estridente de pneus interrompeu seus pensamentos. À frente deles, um Fiat compacto derrapava sem controle após ser atingido por uma caminhonete que havia furado um sinal vermelho. Como em uma sequência cinematográfica em câmera lenta, Tiago observou como o pequeno veículo girava sobre si mesmo até colidir contra uma coluna. "Pare o carro", ordenou com voz firme ao seu motorista, que o olhou surpreso pelo retrovisor. Sem esperar resposta, Tiago abriu a porta e se lançou sob a chuva torrencial, ignorando a reunião crucial que o esperava na Barra da Tijuca com investidores estrangeiros. Algo mais poderoso que a lógica o impulsionava em direção àquele automóvel destruído. O cheiro de combustível e metal quente invadiu suas narinas enquanto se aproximava. Através do vidro estilhaçado, distinguiu uma mulher inconsciente. Sem pensar duas vezes, forçou a porta travada até que cedeu com um gemido metálico. Quando finalmente conseguiu retirá-la, seus olhos encontraram o rosto de uma mulher de uns 30 e poucos anos, com uma beleza natural que contrastava dramaticamente com as modelos artificiais que costumavam acompanhá-lo em eventos sociais. Um filete de sangue percorria sua têmpora, mas ela respirava. Seus olhares se cruzaram brevemente quando ela recuperou a consciência, e Tiago sentiu algo que há décadas não experimentava, uma conexão inexplicável, um reconhecimento que transcendia a razão. "Calma", murmurou enquanto a segurava com firmeza. "Já chamaram a ambulância. Tudo vai ficar bem." Ela tentou falar, mas só conseguiu sussurrar. "Meus pacientes. Preciso chegar ao hospital." Foi nesse preciso instante, sob a chuva inclemente do Rio de Janeiro, que Tiago Menezes, o homem que havia programado cada minuto de sua existência, começou a desviar-se do roteiro meticulosamente planejado de sua vida. O hospital municipal fervilhava de atividade quando Tiago entrou acompanhando a mulher resgatada. Contra todo o protocolo empresarial, havia ordenado ao seu motorista seguir a ambulância e cancelou sua reunião com uma breve ligação. Rômulo, seu assistente pessoal há 15 anos, mal podia acreditar no que ouvia. "Senhor Menezes, os investidores brasileiros voaram especificamente para esta reunião", lembrou-lhe com voz tensa pelo telefone. "Reagende para amanhã", respondeu Tiago secamente. "Ofereça um jantar no Fasano esta noite pelas inconveniências. Na minha conta." Na sala de espera, observava com curiosidade clínica o vai e vem do pessoal médico. Este mundo caótico e humano contrastava radicalmente com seu ambiente habitual de escritórios minimalistas e salas de reuniões silenciosas. Sentia-se como um explorador
em território desconhecido. Familiar da senhorita Cecília Vasconcelos? Perguntou uma enfermeira mais velha, aproximando-se dele. Não, só sou quem a trouxe, respondeu, surpreendendo-se por não ter ido embora ainda. Bem, ela insiste em vê-lo antes que você vá embora, explicou a mulher com um sorriso cúmplice. Quarto 305, corredor à direita. Tiago hesitou. Sua rotina perfeitamente cronometrada já estava suficientemente alterada. No entanto, encontrou-se caminhando em direção ao quarto indicado. Cecília estava sentada na cama do hospital, com um pequeno curativo na testa. Vestia um uniforme de enfermeira sob o jaleco hospitalar e examinava alguns documentos com expressão concentrada. Com licença, disse ele, limpando a garganta. Queria me ver? Ela levantou o olhar e sorriu. Um sorriso autêntico, sem segundas intenções, tão raro no mundo de Tiago, que quase o fez recuar. Meu salvador misterioso, respondeu ela. Queria agradecer pessoalmente. O médico disse que se eu tivesse permanecido no carro alguns minutos a mais, com o vazamento de combustível, bem, a história seria diferente. Tiago assentiu desconfortável. Não estava acostumado à gratidão genuína. Qualquer um teria feito o mesmo, respondeu automaticamente. Não qualquer um, corrigiu ela com suavidade. A maioria teria seguido seu caminho, especialmente alguém em uma Mercedes último modelo com motorista. Ele a olhou surpreso. Sua observação revelava uma perspicácia que não esperava. Sou Cecília Vasconcelos, apresentou-se estendendo sua mão. Enfermeira de cuidados intensivos neste hospital e, aparentemente, péssima motorista em dias de chuva. Tiago, respondeu ele, apertando sua mão, mas omitindo deliberadamente seu sobrenome. Algo nele não queria ser reconhecido como o magnata dos negócios, pelo menos não ainda. Como está se sentindo? Vou sobreviver graças a você. Só uma concussão leve e alguns cortes. Mas estou preocupada com meus pacientes. Deveria ter começado meu plantão há 1 hora. Duvido que esperem que você venha trabalhar depois de um acidente, comentou ele, surpreso com seu senso de dever. Você não me conhece, sorriu ela. Neste hospital estamos com pessoal reduzido, e meus pacientes na unidade de queimados precisam de tratamentos específicos que poucos da equipe estão capacitados para realizar. Tiago a observava com genuína curiosidade. Em seu mundo, cada pessoa era substituível. Ninguém era verdadeiramente indispensável. A ideia de que alguém pudesse se sentir tão responsável pelos outros lhe parecia fascinante e estranhamente antiquada. Enquanto conversavam, notou detalhes que normalmente ignoraria. As pequenas rugas ao redor de seus olhos que falavam de sorrisos frequentes, a forma meticulosa como organizava os papéis ao seu redor e a fotografia desgastada de uma mulher mais velha em sua carteira aberta sobre a mesinha. Sua mãe? Perguntou indicando a fotografia. Sim, assentiu Cecília, com uma expressão que misturava orgulho e preocupação. Tem artrite reumatoide avançada. Vive comigo em um pequeno apartamento em Botafogo. Por alguma razão inexplicável, Tiago encontrou-se compartilhando algo pessoal. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. As palavras saíram de sua boca antes que pudesse contê-las. Há anos não mencionava sua mãe, nem mesmo a seu caríssimo terapeuta. Cecília o olhou com uma empatia que o incomodou profundamente. Não havia pena em seus olhos, apenas compreensão. Sinto muito, disse simplesmente. Deve ter sentido muita falta dela enquanto crescia. Durante as 3 horas seguintes, Tiago permaneceu naquele quarto de hospital, mantendo uma conversa que fluía com uma naturalidade desconcertante. Falaram sobre o Rio de Janeiro, das mudanças na cidade, de literatura brasileira e de música. Ele cuidadosamente evitou mencionar seu império empresarial, apresentando-se vagamente como consultor financeiro. Quando finalmente se despediu, algo havia mudado sutilmente no universo perfeitamente ordenado de Tiago Menezes. Uma variável imprevisível havia se introduzido na equação de sua vida. O exclusivo escritório de Tiago, no 32º andar do edifício mais moderno da Barra da Tijuca, oferecia uma vista panorâmica da cidade e do oceano. Naquela manhã, contudo, seu olhar estava perdido em algum ponto indefinido do horizonte.
3 dias haviam se passado desde o acidente e não conseguia se concentrar plenamente nos relatórios que tinha à sua frente. Os documentos para a aquisição da vinícola no Vale dos Vinhedos requerem sua assinatura, anunciou Rômulo, colocando uma pasta sobre a mesa de design italiano, e ligou novamente à senhorita Isabela. É a 4ª vez esta semana. Tiago fez um gesto de enfado. Isabela Albuquerque, filha de um dos banqueiros mais poderosos do país, e sua acompanhante ocasional em eventos sociais, representava exatamente o tipo de relação que havia cultivado durante anos. Conveniente, superficial e perfeitamente alinhada com seus interesses empresariais. Diga que estou no Chile a negócios, respondeu distraidamente, enquanto assinava os documentos. Rômulo o olhou com curiosidade. Em 15 anos, jamais havia visto seu chefe tão desconcentrado. Está se sentindo bem, senhor? Desde o incidente com a ambulância tem estado diferente. Tiago levantou o olhar, subitamente consciente de seu comportamento incomum. Estou perfeitamente, contestou com frieza. Prepare o carro. Sairei para almoçar sozinho hoje. 1 hora depois, para surpresa inclusive de si mesmo, Tiago estacionava seu Audi R8 perto do hospital municipal. Havia trocado o terno de estilista por jeans e uma camisa simples, buscando passar despercebido. Sua mente racional lhe dizia que esta visita era absurda, mas algo mais forte o impulsionava. Encontrou Cecília na cafeteria do hospital, concentrada em alguns prontuários médicos, enquanto comia distraidamente uma salada. Ao vê-lo, sua expressão de surpresa deu lugar rapidamente a um sorriso caloroso. Tiago, o que faz aqui? Perguntou, indicando a cadeira à sua frente. Estava passando perto, mentiu ele, sentando-se. Queria me certificar de que estava completamente recuperada. Durante a hora seguinte, compartilharam um almoço simples enquanto ela lhe contava sobre seus pacientes e as complicações de trabalhar em um sistema de saúde com recursos limitados. Para Tiago, acostumado a conversas centradas em fusões corporativas e maximização de lucros, ouvir alguém falar com tanta paixão sobre ajudar outros resultava quase exótico. Desculpe, falo demais sobre meu trabalho, disse ela finalmente. Deve estar entediado. Pelo contrário, respondeu ele com sinceridade. É refrescante ouvir alguém apaixonado pelo que faz. E você? É feliz sendo consultor financeiro? Perguntou ela, com um tom que sugeria certa incredulidade ante sua profissão declarada. Tiago vacilou. Mentir-lhe resultava natural nos negócios, mas frente a Cecília sentia um desconforto incomum. É complicado, respondeu finalmente. Sou bom no que faço, mas a paixão, isso é diferente. A conversa girou para temas pessoais, e Tiago surpreendeu-se contando anedotas de sua infância que não havia compartilhado com ninguém em anos. As férias em Angra dos Reis, as aulas de piano que detestava, o temor reverencial que sentia por seu pai. Gostaria de tomar um café algum dia? Encontrou-se perguntando ao se despedir. Fora do hospital, quero dizer. Adoraria, respondeu ela com naturalidade. Há uma cafeteria no meu bairro, nada luxuoso, mas fazem o melhor pão de queijo do Rio. Ela lhe deu o endereço de um pequeno café em Botafogo, um bairro de classe média que Tiago mal conhecia, apesar de ter vivido toda a sua vida no Rio de Janeiro. Enquanto dirigia de volta a seu escritório, uma sensação inquietante o invadia. Pela primeira vez em décadas, Tiago Menezes, o homem que controlava empresas multinacionais, sentia-se completamente fora de controle de si mesmo. O Café Colombo no coração de Botafogo não se parecia em nada com os elegantes restaurantes do Leblon ou da Barra da Tijuca que Tiago frequentava. O lugar transbordava história e autenticidade, com suas mesas de mármore onde gerações de cariocas haviam compartilhado confidências. Tiago chegou 15 minutos antes da hora combinada, inusualmente nervoso. Havia trocado de roupa 3 vezes, optando finalmente por uma aparência casual mais elegante que não revelasse demais sobre seu verdadeiro status social. Cecília apareceu pontualmente, vestida com simplicidade, mas com um gosto inato que não passou despercebido para ele. Seu cabelo castanho caía livremente sobre os ombros,
e seu sorriso iluminou o ambiente de uma maneira que nenhuma obra de arte nas paredes de sua cobertura jamais havia conseguido. Chegou cedo, observou ela sentando-se à sua frente. Não parece do tipo impontual. Pontualidade é respeito, respondeu automaticamente, repetindo uma das máximas de seu pai. Minha avó dizia algo similar, sorriu Cecília, embora no caso dela fosse: chegar cedo é de ansiosos, chegar na hora é de educados, chegar tarde é de cariocas. Tiago riu genuinamente, algo que poucas pessoas haviam presenciado. Durante as 2 horas seguintes, a conversa fluiu com uma naturalidade que o desconcertava. Cecília lhe contou sobre sua infância em Salvador, sua decisão de estudar enfermagem contra os desejos de seu pai que queria vê-la como médica, e sua mudança para o Rio de Janeiro buscando melhores oportunidades de trabalho. Meu pai nunca entendeu por que escolhi enfermagem em vez de medicina, explicou enquanto passava goiabada em um pão de queijo. Para ele, se ia me dedicar à saúde, deveria aspirar ao mais alto. E por que não o fez? Perguntou Tiago com genuína curiosidade. Por que não medicina? Porque os médicos diagnosticam, mas as enfermeiras cuidam, respondeu com simplicidade. Eu queria estar lá nas trincheiras, segurando mãos, limpando feridas, compartilhando os momentos mais vulneráveis. Não precisava do prestígio, precisava da conexão. Suas palavras ressoaram de maneira incômoda em Tiago. Toda a sua vida havia perseguido posições de poder, prestígio e controle, afastando-se sistematicamente de qualquer vulnerabilidade. E você? Sempre quis ser consultor? Perguntou ela. E Tiago notou novamente essa ligeira hesitação ao mencionar sua suposta profissão. Não, respondeu com sinceridade. Quando criança queria ser arquiteto, projetar espaços onde as pessoas pudessem ser felizes. Era uma verdade que carregava há décadas enterrada sob camadas de expectativas familiares e ambições corporativas. Nunca é tarde, comentou ela com um sorriso encorajador. Minha mãe começou a estudar História da Arte aos 50 anos, antes que a doença a limitasse. Algumas decisões não têm volta, respondeu ele, pensando no império que havia construído, nas responsabilidades que carregava, nos funcionários que dependiam de suas decisões. A tarde avançava, e para surpresa de Tiago, nenhum de seus dispositivos eletrônicos havia tocado. Havia silenciado tudo, algo impensável em sua rotina normal. Ao se despedirem, combinaram de se ver novamente na semana seguinte. Tiago observou como Cecília se afastava em direção ao ponto de ônibus, recusando educadamente sua oferta de levá-la. De volta à sua cobertura na Barra da Tijuca, Tiago serviu-se um vinho Malbec envelhecido enquanto contemplava a cidade iluminada. Na mesinha junto ao sofá de design, descansava uma carta não aberta de sua irmã Lívia, que havia tentado contatá-lo repetidamente durante o último ano. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som do elevador privativo. Só uma pessoa tinha acesso direto: Bernardo Machado, seu advogado e único amigo desde a universidade. Desde quando ignora minhas ligações? Perguntou Bernardo, servindo-se um uísque sem esperar convite. E por que Rômulo me diz que tem saído sem motorista e cancelando reuniões? Está doente? Tiago considerou mentir, mas o olhar perspicaz de Bernardo o dissuadiu. Conheci alguém, admitiu finalmente. Bernardo o olhou com espanto, deixando o copo na mesa. Uma mulher? Quem é? Alguma executiva internacional? Uma modelo? Uma enfermeira, respondeu Tiago, surpreendendo-se a si mesmo pela simplicidade da resposta. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer comentário. Ambos sabiam que no mundo cuidadosamente construído de Tiago Menezes, uma relação assim era impensável, não por preconceito, mas porque pertenciam a universos completamente diferentes. Tiago, disse finalmente Bernardo com tom grave. Sabe que Lívia voltou ao Brasil, não é? Está reorganizando suas alianças no conselho diretor. Se uma aventura romântica o distrair justo agora, pode perder tudo pelo que lutou. As palavras de Bernardo atuaram como um balde de água fria, devolvendo-o à realidade de sua posição. Sua irmã Lívia, que o havia traído anos atrás tentando tirar-lhe o controle da empresa familiar, representava uma ameaça constante. Não é uma aventura, respondeu com firmeza.
e minha vida pessoal não afetará meus negócios. Mas enquanto pronunciava essas palavras, uma dúvida inquietante se instalava em sua mente. Pela primeira vez em sua vida adulta, Tiago Menezes não estava seguro de poder manter separados os compartimentos de sua existência. O antigo banco vermelho do Jardim Botânico havia se convertido, quase sem planejarem, em seu ponto de encontro favorito durante as últimas semanas. Tiago observava como Cecília jogava migalhas de pão para os pássaros, enquanto lhe contava animadamente sobre uma paciente idosa que havia melhorado inesperadamente. Dona Jurema tem 92 anos, e todos pensavam que não sobreviveria à pneumonia. Mas ontem a encontrei tentando ensinar samba a uma das enfermeiras mais jovens, relatava com entusiasmo. Às vezes, a medicina convencional não pode explicar a força do espírito humano. 3 meses haviam se passado desde o acidente, e seus encontros haviam se tornado cada vez mais frequentes. Cafés depois do trabalho, passeios dominicais por Santa Teresa, conversas intermináveis sobre livros, música e sonhos. Gostaria que conhecesse minha mãe, disse Cecília repentinamente. Este domingo fazemos um almoço em casa, nada especial, só alguns vizinhos e amigos próximos. Tiago sentiu uma mistura de pânico e estranha emoção. Em seu mundo, conhecer a família significava investigações prévias, estratégias sociais e objetivos claros. Mas isto era diferente, autêntico, aterrorizante. Adoraria, respondeu, surpreendido por sua própria sinceridade. No domingo, Tiago dirigiu seu automóvel menos ostensivo até o modesto edifício de apartamentos em Botafogo, onde vivia Cecília. Havia escolhido cuidadosamente um vinho que fosse excelente, mas não evidentemente caro, e vestia roupas de qualidade, mas sem marcas visíveis. O pequeno apartamento de 2 quartos contrastava radicalmente com sua cobertura minimalista. Cada superfície mostrava sinais de vida. Fotografias familiares, livros gastos de tanto uso, plantas florescentes em vasos coloridos e o aroma inconfundível de uma feijoada caseira que lhe recordou momentaneamente sua infância. Aline, a mãe de Cecília, o recebeu com um abraço espontâneo que o deixou momentaneamente paralisado. Era uma mulher de uns 60 anos, com o cabelo branco recolhido em um coque simples e olhos idênticos aos de sua filha. Apesar de mover-se com a dificuldade evidente da artrite, emanava uma vitalidade contagiante. Então você é o famoso Tiago, disse, examinando-o com um olhar perspicaz. Minha filha fala muito de você, mas curiosamente nunca menciona a que se dedica exatamente. Cecília interveio rapidamente. Mãe prometeu não interrogá-lo. Perguntar não é interrogar, respondeu Aline com um sorriso malicioso. Mas está bem, guardemos o 3º grau para a sobremesa. Os vizinhos começaram a chegar. Um professor de literatura aposentado, um casal de músicos que tocava no metrô, uma família de Minas Gerais que administrava a mercearia da esquina. Para surpresa de Tiago, encontrou-se genuinamente interessado em suas histórias, tão diferentes das conversas calculadas de seus círculos empresariais. Durante o almoço, observou com fascinação as dinâmicas entre Cecília e seu entorno. A forma como escutava atentamente as preocupações da jovem mãe mineira sobre a escola de seus filhos. Como ajudava discretamente sua mãe cada vez que precisava alcançar algo sem tornar evidente sua limitação física. O respeito com que debatia sobre política com o professor aposentado, embora claramente tivessem visões diferentes. Seu namorado está muito calado, comentou em determinado momento Mauro, o músico, olhando diretamente para Tiago. Não é meu namorado, esclareceu Cecília rapidamente corando. E Tiago está observando nosso caos habitual. Não é caos, respondeu Tiago com sinceridade. É comunidade, algo que não se vê muito nestes tempos. Aline o observou com renovado interesse, como se tivesse revelado algo significativo com esse simples comentário. Mais tarde, enquanto ajudava a lavar os pratos, uma atividade que não havia realizado em décadas, Tiago encontrou-se conversando a sós com Aline. Minha filha acredita que você é algum tipo de executivo de nível médio que oculta seu trabalho por modéstia, comentou ela enquanto secava um prato. Mas eu sou velha e vi mundo suficiente para reconhecer certos detalhes.
Tiago sentiu que o estômago se contraía. Que detalhes? Perguntou cautelosamente. O relógio que tenta ocultar sob a manga é um Patek Philippe, respondeu ela com um sorriso conhecedor. Meu falecido esposo trabalhou toda a sua vida como relojoeiro antes que a artrite também o alcançasse. Ensinou-me a reconhecê-los. Esse modelo custa mais que este apartamento. Tiago permaneceu em silêncio, sem confirmar nem negar. Não me interessa quem é ou quanto tem, continuou Aline com surpreendente franqueza. Me interessa porque sente que deve ocultá-lo, especialmente de minha filha. Antes que pudesse responder, Cecília voltou à cozinha e a conversa girou para temas mais leves. Ao se despedir naquela noite, Cecília o acompanhou até seu carro. Sobreviveu à nossa pequena loucura familiar? Perguntou com um sorriso. Foi revelador, respondeu ele, pensando nas palavras de Aline. Faz muito que não compartilhava uma refeição assim, sem pretensões, sem agendas ocultas. Sob a luz amarelada da iluminação pública, Tiago tomou uma decisão impulsiva. Inclinou-se lentamente e beijou Cecília. Um beijo suave, quase tímido, tão diferente dos calculados encontros românticos de seu passado. Quando se separaram, viu nos olhos dela uma mistura de surpresa e algo mais profundo que não soube identificar. Há algo que devo lhe contar, disse ele finalmente, sobre quem sou realmente. Mas Cecília colocou suavemente um dedo sobre seus lábios. Quando estiver pronto, respondeu com uma sabedoria que o desarmou. Todos temos direito de revelar nossas verdades ao nosso próprio ritmo. Enquanto dirigia de volta a sua cobertura vazia e perfeitamente ordenada, Tiago compreendeu que as rachaduras no muro que havia construído ao redor de seu coração já eram irreparáveis. E o mais surpreendente era que não se importava. O elegante gabinete de Tiago na sede corporativa fervilhava com a energia habitual de uma segunda-feira pela manhã. Executivos com ternos impecáveis esperavam na antessala para a reunião semanal, enquanto Rômulo organizava meticulosamente a agenda do dia. O diretor do Hospital Santa Rita ligou 3 vezes esta manhã, informou Rômulo visivelmente confuso. Diz que precisa agradecer-lhe pessoalmente pela doação anônima de equipamentos para a unidade de queimados. Devo programar uma reunião? Tiago levantou a vista dos documentos que revisava. Não é necessário. Diga-lhe que a Fundação Menezes faz essas doações regularmente e não requer reconhecimento público. Era a 3ª doação anônima que havia realizado no último mês, todas estrategicamente dirigidas a melhorar as condições de trabalho do pessoal de enfermagem, especificamente nas áreas onde Cecília havia mencionado casualmente que existiam carências. Também ligou a senhorita Lívia, continuou Rômulo com tom cauteloso. Diz que precisa falar com o senhor sobre assuntos familiares urgentes. O rosto de Tiago endureceu instantaneamente. Sua irmã nunca ligava por assuntos familiares, sem ter alguma estratégia em mente. Diga-lhe que estou na Argentina esta semana, respondeu secamente. A reunião executiva transcorreu com a eficiência habitual, mas os presentes notaram algo diferente em seu chefe. Tiago Menezes, conhecido por seu implacável enfoque na rentabilidade, havia recusado uma aquisição potencialmente lucrativa de uma clínica privada ao descobrir que planejavam cortar pessoal de enfermagem para melhorar margens. Não é coerente com nossos valores corporativos, havia declarado ante o assombro silencioso de sua equipe, que não se lembrava de que valores fosse uma palavra frequente em seu vocabulário empresarial. Naquela tarde, enquanto revisavam os contratos, recebeu uma mensagem de Cecília. Emergência no hospital. Plantão duplo. Devo cancelar nosso jantar. Sinto muito. Sem pensar demais, Tiago fez uma ligação. 5 horas depois, enquanto Cecília e seus colegas trabalhavam freneticamente, atendendo às vítimas de um grave acidente de trânsito na autoestrada, a porta da sala de enfermeiros se abriu. Um jovem com uniforme de delivery entrou carregando caixas de comida do restaurante italiano mais prestigioso do Rio de Janeiro. Entrega para o pessoal de enfermagem de plantão, anunciou colocando a comida sobre a mesa. Tudo pago, incluindo a gorjeta. Cecília se aproximou, surpresa. Deve haver um erro. Não pedimos isto. Não há erro, respondeu o jovem entregando-lhe um pequeno bilhete antes de se retirar.
O bilhete, escrito à mão com uma caligrafia elegante, dizia simplesmente: os heróis também precisam comer. T. Essa pequena atenção, que para Tiago havia sido um gesto quase insignificante, considerando seus recursos, teve um impacto inesperado. Durante seu próximo encontro, Cecília lhe contou como esse detalhe havia elevado o moral da equipe em uma noite particularmente difícil. Não posso acreditar que você pensou em todos nós, comentou enquanto caminhavam pelo Parque Lage. A maioria das pessoas só vê o pessoal médico, mas você lembrou dos enfermeiros. Você sempre fala deles como sua família, respondeu ele com simplicidade. Me fez entender a importância do trabalho deles. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto observavam o pôr do sol sobre o Cristo Redentor. Tiago sentiu a mão de Cecília entrelaçar-se com a sua, um gesto simples que provocou nele uma emoção desproporcional. Há uma paciente no hospital, comentou ela repentinamente. Uma menina de 8 anos com queimaduras graves. Ontem chegou um equipamento de tratamento especializado que nunca tínhamos tido antes. O diretor diz que foi uma doação anônima. Tiago manteve sua expressão neutra, embora seu coração acelerasse ligeiramente. Que bom que existam pessoas generosas, comentou, desviando o olhar para o horizonte. O curioso, continuou Cecília com tom pensativo, é que há 2 semanas mencionei especificamente esse equipamento durante nosso jantar. E casualmente aparece como por mágica. Seus olhares se encontraram, e Tiago reconheceu em seus olhos que ela sabia, ou pelo menos suspeitava. As coincidências existem, respondeu ele com um meio sorriso. Também existe a bondade anônima, replicou ela, apertando suavemente sua mão. Seja quem for esse doador misterioso, está salvando vidas. A conversa derivou para outros temas, mas algo havia mudado sutilmente. A conexão entre eles havia se aprofundado, construída sobre gestos pequenos, mas significativos. Mensagens inesperadas no meio do dia, livros recomendados que apareciam misteriosamente no armário de Cecília no hospital, café recém-feito, esperando Tiago quando trabalhava até tarde. O que nenhum dos dois sabia era que de um elegante café do outro lado da avenida, Lívia Menezes os observava com interesse calculista enquanto falava ao telefone. Sim, é ela, confirmou sem desviar o olhar do casal. A enfermeira do hospital municipal. Parece que meu irmão finalmente tem um ponto fraco. Investigue-a a fundo. A exclusiva loja de antiguidades em Santa Teresa estava fechada ao público naquela tarde chuvosa. Um cartaz discreto na porta indicava "Fechado por evento privado", enquanto Tiago percorria lentamente os corredores cheios de objetos com história. Este relógio de pêndulo pertenceu a uma família aristocrática de Ouro Preto, explicava o proprietário, um homem idoso com sotaque mineiro. Data de 1890, completamente restaurado, mas mantendo todas suas peças originais. Tiago assentiu, mas sua atenção estava fixa em uma pequena caixa musical que havia avistado em uma vitrine lateral. De madeira entalhada e com incrustações de madrepérola, emitia as doces notas de Garota de Ipanema, a música que Cecília havia mencionado como a favorita de sua mãe. "Posso ver essa peça?" perguntou apontando para a caixa. "Ah, excelente escolha", sorriu o antiquário. Um artesanato baiano do início do século XX. Foi trazida por uma família de imigrantes que chegou ao Rio escapando da Primeira Guerra Mundial. Enquanto segurava a delicada caixa entre suas mãos, Tiago pensou em Aline e sua paixão pelas histórias por trás dos objetos. 6 meses haviam transcorrido desde o acidente e suas visitas dominicais ao pequeno apartamento em Botafogo haviam se tornado um hábito precioso. As conversas com Aline sobre história brasileira, arte e literatura clássica haviam se convertido em um de seus momentos favoritos da semana. "Vou levá-la", decidiu, devolvendo a caixa ao antiquário. "E também o jogo de chá inglês que vimos antes." Ao sair da loja, seu telefone vibrou com uma mensagem de Bernardo. "Temos um problema. Lívia tem feito perguntas sobre sua nova amiga. Precisamos conversar." A preocupação se instalou como uma sombra em sua mente, enquanto dirigia para o hospital. Havia prometido buscar Cecília depois de seu plantão para levá-la a uma exposição de fotografia no MAM. No estacionamento do hospital,
viu-a sair pela porta principal conversando animadamente com um colega. Tiago observou seu rosto iluminado enquanto gesticulava explicando algo, a paixão evidente em cada movimento. Perguntou-se, não pela primeira vez, como alguém que enfrentava diariamente o sofrimento humano podia manter essa luz interior intacta. Quando Cecília o avistou, seu sorriso se ampliou de uma maneira que ainda provocava um sobressalto em seu estômago. 6 meses, e essa reação seguia sendo a mesma. Chega cedo, comentou ela ao subir no carro, inclinando-se para dar-lhe um beijo breve. Trânsito surpreendentemente fluido, respondeu ele, embora a verdade fosse que havia calculado deliberadamente chegar com antecedência, só para vê-la sair do hospital nesse momento de transição entre seu mundo e o tempo que compartilhavam juntos. Durante o trajeto até o museu, Cecília lhe contou sobre um paciente idoso que havia melhorado inesperadamente depois que sua neta lhe trouxera seu cachorro para visitá-lo, contrariando as normas do hospital. Às vezes me pergunto quantas de nossas regras institucionais realmente beneficiam os pacientes e quantas só facilitam a administração, refletiu. Tiago pensou em suas próprias empresas, nas inúmeras políticas e procedimentos que havia implementado por eficiência, sem considerar realmente o impacto humano. As regras são importantes, respondeu repetindo quase automaticamente sua filosofia empresarial, mas devem servir às pessoas, não o contrário. Exatamente, sorriu ela, colocando uma mão sobre a dele. Por isso estou organizando uma proposta para mudar os protocolos de visitas em cuidados paliativos. Acredito que a conexão emocional é tão importante quanto os tratamentos médicos. A admiração que sentia por ela crescia com cada conversa. Enquanto ele havia dedicado sua vida a construir riqueza e poder, Cecília trabalhava incansavelmente para melhorar a experiência humana em momentos de vulnerabilidade extrema. Na exposição fotográfica, Tiago observou com curiosidade como Cecília se detinha especialmente diante das imagens que mostravam conexões humanas, idosos de mãos dadas, crianças abraçando suas mães, desconhecidos se ajudando em momentos de crise. Essas fotografias capturam o que realmente importa, comentou ela, contemplando uma imagem particularmente comovente de um enfermeiro segurando a mão de um paciente terminal. No final, tudo se resume a esses momentos de conexão autêntica. Tiago sentiu um nó na garganta, pensando em como havia estruturado sua vida precisamente para evitar essas vulnerabilidades, construindo um império enquanto mantinha todos a uma distância segura. Você sempre foi assim? Perguntou em voz baixa. Tão conectada com o que realmente importa? Cecília o olhou com curiosidade. Nem sempre, respondeu com honestidade. Houve um tempo depois da morte de meu pai em que me tornei muito pragmática. Acreditava que o sucesso profissional era a única coisa que importava. Mas então, deteve-se diante de uma fotografia de uma sala de hospital. Tive uma paciente, Gabriela, uma menina de 5 anos com leucemia. Passei meses cuidando dela, e um dia ela me perguntou por que eu sempre parecia triste, embora sorrisse. As crianças veem o que os adultos pretendem ocultar. Tiago escutava atentamente, consciente de que ela estava compartilhando algo profundamente pessoal. Essa pergunta inocente me fez perceber que havia perdido conexão com meu propósito, continuou. Estava fazendo meu trabalho tecnicamente bem, mas sem coração. Desde então, tento estar plenamente presente em cada momento. Ao sair do museu, caminharam em silêncio pela orla da Lagoa Rodrigo de Freitas. A tarde caía sobre o Rio de Janeiro, tingindo o céu de tonalidades alaranjadas. Há algo que tenho querido lhe perguntar, disse Cecília repentinamente. Notei que nunca fala de sua família, exceto breves menções a seu pai e sua mãe falecida. Tem irmãos? A pergunta, aparentemente inocente, golpeou diretamente uma das feridas mais profundas de Tiago. Pensou em Lívia, na traição que havia dividido sua família, nos anos de batalhas legais e emocionais. Tenho uma irmã, respondeu finalmente. Lívia. Nossa relação é complicada. Todas as relações familiares são, comentou Cecília, com um sorriso compreensivo. Minha mãe e eu também tivemos nossos momentos difíceis,
especialmente quando decidi me dedicar à enfermagem em vez de seguir a tradição familiar na docência. Tiago assentiu, embora soubesse que suas complicações familiares iam muito além de desentendimentos sobre decisões profissionais. Envolviam traição, milhões de reais e cicatrizes emocionais que haviam definido grande parte de sua vida adulta. Nunca tentou se reconciliar? Perguntou ela com genuína curiosidade. A vida é muito breve para manter distâncias com aqueles com quem compartilhamos sangue. A pergunta ficou flutuando entre eles enquanto chegavam ao restaurante onde haviam reservado para jantar. Tiago nunca havia considerado seriamente a reconciliação com Lívia. A ideia mesma lhe parecia uma fraqueza imperdoável. Durante o jantar, enquanto Cecília lhe contava sobre seus planos para um pequeno projeto comunitário de saúde em uma comunidade carente, Tiago tomou uma decisão silenciosa. Era hora de sincerar-se completamente com ela. Sobre quem era realmente, sobre seu império empresarial, sobre sua família quebrada, sobre os muros que havia construído ao redor de seu coração. O que não sabia era que nessa mesma noite, a poucos quilômetros de distância, Lívia Menezes recebia um extenso relatório sobre Cecília Vasconcelos, sua história familiar, sua situação financeira e seu relacionamento com Tiago. E com essa informação, estava elaborando um plano que sacudiria os alicerces da nova felicidade que seu irmão havia encontrado. A exclusiva sala de reuniões do Hotel Copacabana Palace vibrava com tensão contida. Sentada diante de uma xícara de chá que não havia tocado, Cecília observava com incredulidade a elegante mulher que havia solicitado este encontro. Lamento ter sido tão misteriosa em meu convite, disse Lívia Menezes, estudando-a com olhar calculista. Mas acredito que esta conversa seja necessária para ambas. Cecília havia recebido uma ligação naquela manhã de uma importante benfeitora interessada em seu projeto comunitário de saúde. Intrigada e esperançosa por conseguir apoio para a pequena clínica que sonhava abrir no Complexo do Alemão, havia aceitado o encontro sem hesitar. Desculpe, mas continuo sem entender exatamente por que estou aqui, respondeu Cecília com educação firme. Mencionou meu projeto, mas não falamos dele em absoluto. Lívia sorriu ligeiramente, um gesto que não alcançava seus olhos. Por que não estou realmente interessada em seu projeto, senhorita Vasconcelos? Estou interessada em seu relacionamento com o meu irmão Tiago Menezes. O impacto daquelas palavras foi imediato. Cecília sentiu como se o ar abandonasse seus pulmões de repente. Tiago Menezes? O Tiago Menezes, dono de um dos conglomerados empresariais mais importantes do Brasil? Seu Tiago. Vejo por sua expressão que meu irmão manteve sua identidade oculta, continuou Lívia, tirando uma pasta de sua maleta. Permita-me iluminá-la. Durante os 20 minutos seguintes, Lívia apresentou metodicamente recortes de imprensa, fotografias e documentos que traçavam a vida pública de Tiago. Sua ascensão como implacável empresário, aquisições multimilionárias, eventos de alta sociedade e inclusive fotografias com mulheres bonitas que haviam sido suas acompanhantes em distintos momentos. Por que me mostra tudo isso? Perguntou finalmente Cecília, com voz apenas controlada. Porque acredito que mereça saber a verdade antes de seguir adiante com um relacionamento construído sobre mentiras, respondeu Lívia com falsa preocupação. Meu irmão tem um padrão, sabe? Interessa-se temporariamente por mulheres que representam algo diferente, uma distração de seu mundo, mas sempre termina igual. Cecília levantou-se abruptamente. Agradeço sua preocupação, senhora Menezes, mas meu relacionamento com Tiago é assunto nosso. Claro, assentiu Lívia. Só pensei que também lhe interessaria saber sobre isto. Deslizou sobre a mesa um documento legal. Na semana passada, Tiago iniciou a compra do hospital municipal através de uma de suas sociedades anônimas. Curiosamente, o mesmo hospital onde você trabalha. As primeiras medidas incluem reestruturação de pessoal, principalmente na área de enfermagem. Cecília pegou o documento com mãos trêmulas. Efetivamente, detalhava um plano de aquisição que afetaria diretamente seu departamento. Sempre me perguntei por que nunca lhe revelou quem era realmente, continuou Lívia.
Agora me pergunto se não era porque sabia que seus mundos são irreconciliáveis. Ele representa tudo o que você combate diariamente. Corporações que veem a saúde como um negócio rentável, não como um direito humano. Com o coração martelando no peito, Cecília abandonou a reunião sem dizer mais uma palavra. As ruas do Rio de Janeiro pareciam irreais, enquanto caminhava sem rumo, tentando processar o que acabava de descobrir. Não era só que Tiago lhe havia ocultado sua verdadeira identidade durante 8 meses. Era o que essa identidade representava. Cada conversa, cada momento compartilhado, agora se tingia de dúvidas. Havia sido tudo uma elaborada distração para ele, um experimento social, uma aventura com alguém de outro mundo? Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Tiago. Jantar esta noite? Tenho algo importante para lhe dizer. Com mãos trêmulas respondeu. Eu também. Naquela noite, o elegante restaurante da Barra da Tijuca, que Tiago havia reservado completamente para garantir sua privacidade, parecia uma cenografia grotesca para Cecília. Enquanto o maître os conduzia à melhor mesa, com vista para o mar, sentia-se como uma estranha em uma peça de teatro, onde todos conheciam o roteiro, exceto ela. Ao ver sua expressão, Tiago soube imediatamente que algo estava errado. O que acontece? Perguntou, tomando sua mão por cima da mesa. Cecília retirou sua mão suavemente. Quem é você realmente, Tiago? A pergunta ficou suspensa entre eles como um cristal prestes a romper-se. Pela primeira vez desde que o conhecia, viu medo autêntico em seus olhos. Sou a mesma pessoa que você conhece, respondeu ele com voz baixa. Só que há aspectos da minha vida que não lhe contei. Aspectos. Cecília deixou escapar uma risada amarga. É assim que chama ser Tiago Menezes, o dono de metade do Rio de Janeiro? Ter empresas que compram hospitais para reestruturá-los? A cor abandonou o rosto de Tiago. Como? Sua irmã foi muito informativa, respondeu Cecília. Lívia pensou que eu merecia saber a verdade sobre o homem com quem tenho compartilhado minha vida durante 8 meses. O choque deu lugar à compreensão e depois a uma fúria contida no rosto de Tiago. Lívia sempre soube onde golpear, murmurou. Cecília ia lhe contar tudo esta noite, por isso queria vê-la. Depois de 8 meses, perguntou ela com lágrimas contidas. Quantas oportunidades teve para ser honesto? O que eu era para você? Um experimento sociológico? Uma turista em meu mundo? Nunca, respondeu ele com intensidade. Você é a única coisa real que entrou em minha vida em décadas. E o hospital municipal? Também é real que planeja comprá-lo e demitir enfermeiros? Tiago pareceu genuinamente surpreso. Isso não é verdade. Recusei especificamente essa aquisição há meses, precisamente porque não concordava com seu modelo de gestão. Cecília tirou os documentos que Lívia lhe havia mostrado e os colocou sobre a mesa. Tiago os examinou rapidamente, sua expressão mudando de confusão para compreensão. Esses documentos são falsos, declarou. A assinatura não é minha, e esta não é a estrutura de aquisição que usamos. Lívia fabricou isto. Ela queria acreditar. Uma parte dela desesperadamente queria aceitar sua explicação, mas a dúvida já havia criado raízes profundas. Mesmo que isso seja verdade, disse finalmente. O fato é que você mentiu para mim durante todo esse tempo. Cada vez que lhe falei das dificuldades do hospital, dos problemas do sistema de saúde, de minhas preocupações sobre a comercialização da medicina, estava falando com o tipo de pessoa que criticava. Não é tão simples, respondeu Tiago, passando uma mão pelo cabelo com frustração. Sim, dirijo empresas com fins lucrativos, mas isso não define quem sou ou em que acredito. O garçom se aproximou para anotar seu pedido, mas Tiago o dispensou com um gesto. Quando a conheci, continuou, foi a primeira vez em anos que alguém me via como pessoa, não como um sobrenome ou uma conta bancária. Não lhe menti sobre quem sou. Apenas omiti detalhes sobre o que faço. Detalhes. A voz de Cecília tremia. Tiago, não é que você me ocultou que é dentista em vez de contador. Me ocultou que é um dos homens mais poderosos do país, com um estilo de vida e valores que... Deteve-se, incapaz de continuar. Valores que quê? Perguntou ele com uma nota de desafio em sua voz. Acredita que me conhece menos agora que sabe sobre minha empresa? Tudo o que compartilhamos foi real. Cada conversa,
cada momento. Cecília respirou profundamente, tentando ordenar seus pensamentos. Preciso de tempo, disse finalmente. Tudo isto é demais. Levantou-se da mesa e desta vez Tiago não tentou detê-la. Cecília, disse quando ela já se afastava. Ocultei meu sobrenome e minha empresa, mas nunca lhe menti sobre o que sinto por você. Ela se deteve brevemente, sem se virar, e depois continuou seu caminho até a saída. Naquela noite, enquanto percorria de táxi as ruas iluminadas de um Rio de Janeiro, que agora parecia pertencer parcialmente ao homem que amava, Cecília enfrentou a pergunta mais difícil. Poderia amar alguém cuja vida representava valores tão diferentes dos seus? A pequena cafeteria de Botafogo, onde tudo havia começado, permanecia igual enquanto o mundo de Cecília desmoronava ao seu redor. Sentada junto à janela, observava a chuva bater contra o vidro, criando padrões que pareciam refletir o caos de seus pensamentos. 3 semanas haviam se passado desde a revelação sobre a verdadeira identidade de Tiago. 3 semanas de silêncio mútuo, interrompido unicamente por mensagens não respondidas dele. Precisamos conversar. Por favor, me dê a oportunidade de explicar. Nem tudo é o que parece. Se continuar olhando esse café frio, eventualmente ele lhe devolverá o olhar, comentou Aline, sentando-se diante de sua filha com um suspiro cansado. A artrite havia piorado com a umidade, mas seu espírito permanecia inquebrantável. Desculpe, mãe, respondeu Cecília, forçando um sorriso. Estava distraída. Tem estado distraída desde que descobriu que seu Tiago é, na verdade, Tiago Menezes, replicou Aline com sua característica franqueza. E, embora entenda seu choque, me pergunto se está sendo completamente justa. Cecília olhou sua mãe com surpresa. Justa? Ele mentiu para mim durante 8 meses, mãe. 8 meses em que compartilhei tudo sobre mim, enquanto ele ocultava o mais básico sobre sua vida. Aline tomou um gole de seu chá antes de responder. Ele mentiu sobre seus sentimentos, sobre seus valores, sobre as coisas que realmente importam? Não sei, admitiu Cecília. Esse é o problema. Já não sei o que era real e o que não era. Vou lhe contar algo que nunca lhe disse, disse Aline olhando pela janela. Seu pai, antes de me conhecer, foi membro do exército durante a ditadura. Cecília a olhou atônita. Seu pai, o doce professor de literatura que lhe havia ensinado a amar Machado de Assis e Clarice Lispector, que havia marchado pelos direitos humanos nos anos posteriores, não participou de nada terrível, esclareceu Aline rapidamente. Era só um jovem confuso seguindo ordens como muitos. Mas quando nos conhecemos, me ocultou essa parte de seu passado por medo de me perder. Eu era uma ativista estudantil então. Quando ele lhe contou? Perguntou Cecília, processando esta revelação sobre seu pai falecido. Depois de 6 meses juntos, respondeu Aline. E senti exatamente o que você sente agora. Traída, confusa, insegura sobre se realmente o conhecia. O que você fez? Primeiro, me enfureci. Depois, quando me acalmei, me perguntei, quem é realmente este homem? O jovem soldado que seguiu um caminho equivocado, ou o homem que conheci, que mostrava compaixão pelos outros e lutava pelo que é certo? Decidi julgá-lo por suas ações presentes, não por seu passado ou pelas etiquetas. Cecília permaneceu em silêncio, digerindo as palavras de sua mãe. Não estou dizendo que deva perdoá-lo automaticamente, continuou Aline. Só sugiro que considere a possibilidade de que um homem possa ser mais complexo que seu sobrenome ou sua conta bancária. O Tiago que conhecemos em nossa mesa, que lavou pratos e escutou as histórias de nossos vizinhos com genuíno interesse, não parecia estar fingindo. Antes que Cecília pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Lúcia, uma colega enfermeira. Urgente, estão demitindo o pessoal no hospital. Reunião de emergência agora. Com o coração acelerado, Cecília se apressou em direção ao hospital. Na sala de conferências, o ambiente era de comoção e medo. O diretor médico, visivelmente desconfortável, anunciava uma reestruturação necessária devido à aquisição do hospital por um novo grupo investidor. As mudanças afetarão principalmente o pessoal de enfermagem e serviços auxiliares, explicava, evitando o contato visual.
As indenizações serão... Quem comprou o hospital? Interrompeu Cecília, pondo-se de pé. O diretor vacilou. Um consórcio liderado pelo Grupo Menezes, respondeu finalmente. A revelação foi como um soco físico. Então Lívia havia dito a verdade. Enquanto o mundo parecia girar ao seu redor, Cecília saiu precipitadamente da reunião. Sem pensar claramente, pegou um táxi diretamente para os escritórios centrais do Grupo Menezes, na Barra da Tijuca. O imponente edifício de vidro e aço parecia zombar dela, representando tudo o que considerava impessoal e desumanizado no mundo corporativo. Preciso ver Tiago Menezes, exigiu na recepção, consciente de sua aparência desarrumada e do improvável de sua solicitação. Tem hora marcada? Perguntou a recepcionista com educada frieza. Não, mas... Sinto muito, o Sr. Menezes não recebe ninguém sem hora marcada. Cecília estava prestes a insistir quando uma voz familiar a surpreendeu. Cecília! Rômulo, o assistente de Tiago, a olhava com assombro. O que faz aqui? Preciso ver Tiago agora mesmo, respondeu ela com urgência. É sobre o hospital municipal. A expressão de Rômulo mudou de surpresa para preocupação. Tiago não está no país, explicou. Saiu para o Chile há 3 dias por uma emergência com nossa filial lá. Então, quem autorizou a compra do hospital municipal? Perguntou Cecília, a confusão misturando-se com sua raiva. Rômulo pareceu genuinamente desconcertado. Compra? Não há nenhuma aquisição hospitalar em processo. De fato, Tiago recusou especificamente uma proposta similar há meses. Mas o diretor acabou de anunciar. Nesse momento, as portas do elevador privativo se abriram e Lívia Menezes emergiu, impecavelmente vestida e com uma expressão de triunfo que se congelou ao ver Cecília. Senhorita Vasconcelos, saudou com um sorriso frio. Que surpresa encontrá-la aqui. Rômulo olhou para ambas as mulheres e algo pareceu encaixar em sua mente. Senhora Lívia, a senhora autorizou alguma aquisição enquanto o senhor Tiago está fora? Tenho autoridade para tomar decisões na ausência de meu irmão, respondeu Lívia com calma. O conselho diretor aprovou a aquisição do hospital municipal ontem. Mas o senhor Tiago deixou instruções específicas. Meu irmão está evidentemente distraído estes dias, interrompeu Lívia, olhando diretamente para Cecília. O conselho concordou que esta era uma oportunidade de negócio que não podíamos perder. Cecília sentiu que as peças se encaixavam. Não havia sido Tiago quem havia ordenado a compra e as demissões, mas sua irmã, aproveitando sua ausência. Por quê? Perguntou diretamente a Lívia. Por que fazer isto? Negócios, querida, respondeu Lívia com um sorriso que não alcançou seus olhos. Embora admita que a coincidência de que seja precisamente seu hospital tem certa justiça poética. Meu irmão precisa lembrar que misturar sentimentos com negócios sempre termina mal. Antes que Cecília pudesse responder, Rômulo interveio. Ligarei imediatamente para o Sr. Tiago, disse tirando seu telefone. Isto vai contra suas ordens diretas. Adiante, respondeu Lívia com confiança. Mas a transação já está em andamento. Os documentos estão assinados. Inclusive, Tiago terá dificuldades para revertê-la sem consequências legais significativas. Olhando diretamente para Cecília, acrescentou. Às vezes, querida, o mundo real funciona de maneiras que pessoas idealistas como você não compreendem. Poder, dinheiro e influência sempre vencem no final. Enquanto Cecília abandonava o edifício corporativo, uma mistura de emoções a embargava. Alívio ao confirmar que Tiago não havia ordenado as demissões, confusão sobre o que acreditar agora e uma nova determinação nascendo em seu interior. Se Lívia Menezes acreditava que podia usar o hospital e as vidas de seus pacientes como peões em um jogo de poder familiar, estava subestimando gravemente a resistência de uma enfermeira carioca comprometida com sua vocação. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Cecília tomou uma decisão. Ligou para cada enfermeira, médico e trabalhador do hospital com quem tinha relação. Em poucas horas, havia organizado uma reunião de emergência no salão comunitário de seu bairro. O que começou como uma reunião de crise transformou-se rapidamente em um movimento de resistência. Mídias alternativas, sindicatos, associações de pacientes, todos foram convocados.
A história de um hospital comunitário sendo devorado por interesses corporativos, enquanto seu pessoal era demitido, tocou uma fibra sensível em uma sociedade brasileira cansada de ver instituições essenciais convertidas em negócios. Enquanto coordenava a resposta, o telefone de Cecília tocou. Era um número desconhecido com prefixo internacional. Cecília, a voz de Tiago soava distante e preocupada. Acabo de saber o que está acontecendo. Estou pegando o primeiro voo de volta. Prometo que isto não é o que parece. Já não sei o que acreditar, Tiago, respondeu ela com honestidade. Acredite em mim quando digo que lutarei contra isto com todas as minhas forças, respondeu ele com uma intensidade que a surpreendeu. E não só por você, mas porque é o certo. Quando a ligação terminou, Cecília ficou olhando pela janela para a cidade iluminada. Algo havia mudado nela durante estas semanas. Já não era só uma enfermeira tentando fazer seu trabalho o melhor possível dentro de um sistema imperfeito. Agora entendia que às vezes lutar pelo que você acredita significa enfrentar forças que parecem invencíveis. E pela primeira vez em semanas, permitiu que um pensamento incômodo tomasse forma em sua mente. Talvez tivesse julgado Tiago muito rapidamente, baseando-se em etiquetas e preconceitos, exatamente o tipo de pensamento simplista que sempre havia rejeitado em outros. A sala de reuniões do Grupo Menezes nunca havia presenciado um confronto de tal magnitude. De um lado da elegante mesa de jacarandá, Tiago permanecia de pé, com o cansaço do voo intercontinental ainda visível em seu rosto, mas com uma determinação férrea em seu olhar. Do outro lado, Lívia mantinha uma calma estudada, flanqueada por 3 membros do conselho diretor que a apoiavam. A aquisição foi completamente legal, explicava um dos advogados corporativos. A senhora Lívia agiu dentro de suas faculdades como vice-presidente durante sua ausência. Faculdades que não incluem contravir diretrizes explícitas, respondeu Tiago, sua voz controlada, mas carregada de fúria contida. Deixei especificamente instruções de não proceder com nenhuma aquisição hospitalar. As circunstâncias do mercado mudaram. Interveio Lívia com um sorriso calculado. Como executivos responsáveis, devíamos agir rapidamente. O conselho concordou. Um conselho convenientemente parcial, replicou Tiago, olhando para os 3 homens que haviam sido aliados de sua irmã desde a disputa familiar original. Isto não foi uma decisão de negócios, foi pessoal, e todos nesta sala sabem disso. O silêncio que se seguiu confirmou suas palavras. Ninguém se atrevia a reconhecer abertamente o óbvio, que Lívia havia orquestrado a aquisição não por seu valor empresarial, mas como um ataque calculado ao relacionamento de seu irmão com Cecília. O que propõe então? Perguntou finalmente Lívia. Os documentos estão assinados. Os funcionários já foram notificados. Reverter tudo agora nos custaria milhões e danificaria nossa credibilidade corporativa. Tiago aproximou-se da janela, observando a cidade que se estendia sob eles. Durante o voo de Santiago, havia elaborado um plano que nunca teria considerado possível apenas alguns meses atrás. Transferirei 30% de minhas ações pessoais para uma fundação independente, anunciou voltando-se para a mesa. Esta fundação assumirá a propriedade do Hospital Municipal, com um mandato específico de mantê-lo como instituição sem fins lucrativos, proibindo explicitamente qualquer redução de pessoal médico ou de enfermagem. O choque na sala era palpável. As ações pessoais de Tiago representavam uma fortuna considerável, construída ao longo de décadas. Isso é absurdo, exclamou um dos diretores. Estaria doando milhões por um capricho sentimental. Não é um capricho, respondeu Tiago com tranquilidade. É reconhecer que algumas instituições não devem ser tratadas como meros investimentos. O Hospital Municipal tem servido a esta comunidade por gerações. Merece continuar fazendo isso sem a pressão de gerar lucros trimestrais para acionistas. Lívia o observava com uma mistura de incredulidade e algo mais. Respeito? Isto é por ela, não é? Perguntou finalmente. Por sua enfermeira. Tiago sustentou o olhar de sua irmã. Isto é pela pessoa em que me tornei graças a ela, corrigiu. Pela primeira vez em anos, vejo além de balanços e projeções. Vejo o impacto real de nossas decisões.
Dirigiu-se para a porta, mas antes de sair acrescentou: prepare os documentos para a transferência. E Lívia, isto não é uma derrota para você. Talvez algum dia entenda que há vitórias que não se medem em dinheiro ou poder. Enquanto isso, diante do hospital municipal, uma cena incomum se desenvolvia. O que havia começado como um pequeno protesto de enfermeiras e pessoal médico havia se transformado em uma manifestação que ocupava vários quarteirões. Pacientes, famílias, estudantes de medicina e cidadãos comuns haviam se unido sob faixas que proclamavam: a saúde não é um negócio, e salvemos nosso hospital. No centro de tudo, Cecília coordenava com uma energia que surpreendia inclusive a quem a conhecia bem. Sua experiência organizando equipes médicas em situações de emergência havia resultado surpreendentemente útil para coordenar um protesto em grande escala. A mídia nacional está aqui, informou Lúcia aproximando-se apressadamente. E acaba de chegar um comunicado oficial do Grupo Menezes. Dizem que querem fazer um anúncio importante em 1 hora. Cecília sentiu que seu coração acelerava. Teria Tiago conseguido mudar algo? Ou era só uma estratégia para apaziguar a crescente atenção midiática? A resposta chegou 1 hora depois, quando um porta-voz do Grupo Menezes, acompanhado pelo diretor do hospital, apareceu diante das câmeras. O Grupo Menezes anuncia a transferência do Hospital Municipal para uma fundação independente que garantirá sua continuidade como instituição sem fins lucrativos, declarou. Todos os postos de trabalho serão respeitados e será realizado um investimento adicional para melhorar as instalações e condições de trabalho. Um murmúrio de assombro percorreu a multidão. Ninguém havia esperado uma vitória tão contundente. Além disso, continuou o porta-voz, o senhor Tiago Menezes emitiu um pedido público de desculpas pela incerteza causada e solicitou uma reunião com representantes do pessoal para discutir diretamente suas preocupações. Cecília permaneceu imóvel, processando o ocorrido. Tiago não só havia revertido a aquisição hostil, como havia encontrado uma solução que protegia permanentemente o hospital. Enquanto a multidão celebrava ao seu redor, seu telefone vibrou com uma mensagem. Podemos conversar? Estou na cafeteria em frente ao parque onde costumávamos nos encontrar. T. A pequena cafeteria estava quase vazia quando Cecília entrou. Tiago estava sentado em um canto afastado, com aspecto cansado mas resoluto. Ao vê-la, levantou-se imediatamente, mas conteve-se de se aproximar, respeitando a distância que ela havia imposto. Obrigado por vir, disse simplesmente. Obrigada pelo que fez pelo hospital, respondeu ela sentando-se à sua frente. Não esperava uma solução tão definitiva. Era o certo, disse Tiago. Deveria tê-lo feito a tempo. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles, carregado de palavras não ditas e sentimentos contraditórios. Cecília, começou ele finalmente. Devo-lhe uma explicação e, sobretudo, um pedido de desculpas. Não tenho justificativa para ter-lhe ocultado quem eu era durante tanto tempo. Por que o fez? Perguntou ela diretamente. Por que manter essa mentira durante 8 meses? Tiago respirou profundamente. No início foi simples covardia, admitiu. No dia do acidente, quando começamos a conversar no hospital, vi como você me olhava. Como uma pessoa, não como um sobrenome ou uma conta bancária. E fui egoísta. Queria conservar isso. Seus olhos se encontraram brevemente antes que ele continuasse. Depois, com cada encontro, tornou-se mais difícil lhe dizer a verdade. Temia que uma vez que soubesse quem eu era, tudo mudaria. Que você me olharia como todos os outros, com interesse, ambição ou rejeição, mas nunca simplesmente como Tiago. Você me subestimou, respondeu ela com suavidade. Sim, reconheceu ele. E ao fazê-lo, faltei-lhe com respeito. Não confiei que pudesse ver além das manchetes e dos preconceitos. Sinto muito profundamente. Cecília permaneceu em silêncio, assimilando suas palavras. Parte dela queria manter sua indignação, aferrar-se à sensação de traição. Mas outra parte lembrava as palavras de sua mãe sobre julgar as pessoas por suas ações presentes, não por etiquetas ou pelo passado. O que fez hoje pelo hospital, começou ela. Não o fiz para impressioná-la, interrompeu ele.
Fiz porque, graças a você, finalmente entendo que há responsabilidades que vêm com o privilégio e o poder, que nossas decisões afetam vidas reais. Uma garçonete se aproximou, mas ambos a dispensaram com um gesto. Minha irmã tinha razão em algo, continuou Tiago. Nossos mundos são muito diferentes, mas se equivocava ao pensar que são irreconciliáveis. Estes meses com você me ensinaram mais sobre a vida real que os 20 anos anteriores em salas de reuniões. E eu aprendi que é fácil criticar de fora um mundo que mal compreendo, admitiu Cecília. Que etiquetas como empresário ou milionário podem ser tão injustas quanto qualquer outro preconceito. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, mais leve, como se algo houvesse começado a curar entre eles. Onde isso nos deixa? Perguntou finalmente Tiago. Cecília considerou a pergunta. Sua mente analítica de enfermeira a instava a ser cautelosa, a lembrar a magnitude do engano. Mas seu coração lembrava cada momento genuíno compartilhado, cada conversa profunda, cada pequeno gesto de consideração que havia demonstrado quem era realmente Tiago, além de seu sobrenome. Tem um novo começo, respondeu finalmente, com todas as cartas na mesa desta vez. Enquanto saíam juntos da cafeteria, nenhum dos dois notou Lívia Menezes, observando-os de seu automóvel estacionado do outro lado da rua. Sua expressão, pela primeira vez em anos, não era de cálculo ou ressentimento, mas de genuína perplexidade diante de um irmão que havia resultado ser muito mais imprevisível do que jamais havia imaginado. O amanhecer sobre a baía de Guanabara pintava o céu de tonalidades rosadas e douradas, quando Tiago deteve seu automóvel junto à Marina da Glória. Cecília observava fascinada como os barcos pareciam flutuar sobre as águas calmas, com o Pão de Açúcar como pano de fundo majestoso. Meu avô português sempre dizia que as pontes são as estruturas mais nobres, comentou Tiago enquanto caminhavam lentamente pela orla. Não só unem o separado, como o fazem permanecendo firmes ante as correntes mais turbulentas. Haviam-se passado 6 semanas desde o confronto pelo hospital, 6 semanas de cuidadosa reconstrução da confiança entre eles. Cada encontro era agora em terreno neutro, cada conversa mais honesta que a anterior, cada revelação um pequeno tijolo na ponte que tentavam edificar entre seus mundos. Minha mãe pergunta quando você voltará a nos visitar, mencionou Cecília, apoiando-se no parapeito para contemplar o amanhecer. Diz que ninguém aprecia seu bolo de fubá como você. Tiago sorriu. As tardes dominicais no pequeno apartamento de Botafogo haviam se convertido em um de seus momentos favoritos, especialmente as conversas com Aline, que o tratava com a mesma franqueza direta que antes de conhecer sua verdadeira identidade. Irei neste domingo, prometeu. Mas antes há algo importante que preciso lhe contar. A seriedade em sua voz alertou Cecília. O que acontece? Tenho me reunido com Lívia, revelou Tiago. Estamos tentando resolver nossas diferenças. Cecília o olhou surpresa. Durante suas conversas recentes, havia conhecido a história completa da traição familiar que havia separado os irmãos Menezes durante anos. Como Lívia, ressentida pelo que percebia como favoritismo paterno em relação a Tiago, havia tentado tomar o controle da empresa familiar através de alianças secretas com competidores. Foi ideia sua ou dela? Perguntou com cautela. Minha, admitiu Tiago. Depois do que aconteceu com o hospital, lembrei algo que você havia me dito. A vida é muito breve para manter distâncias com aqueles com quem compartilhamos sangue. Nunca havia considerado realmente tentar sanar essa ferida. O sol ascendia lentamente sobre o horizonte, iluminando a cidade que começava a despertar ao seu redor. Não será fácil, continuou. Há ressentimento demais acumulado, mas pela primeira vez em anos, ambos estamos dispostos a tentar. Cecília apertou suavemente sua mão, comovida por este novo Tiago que se permitia vulnerabilidades que antes teria considerado fraquezas imperdoáveis. Sabe o que é mais estranho? Refletiu ele. Acredito que o que fiz com o hospital realmente a impactou. Não só a surpreendeu, como de alguma maneira a fez questionar suas próprias motivações. Como se pela primeira vez visse que há formas de poder diferentes do controle e da dominação.
Às vezes, a verdadeira força está no que estamos dispostos a ceder, não no que nos aferramos a controlar, respondeu Cecília. É algo que aprendemos rapidamente na enfermagem. Continuaram seu passeio matutino, discutindo as mudanças que ambos estavam experimentando. Cecília lhe contou sobre sua recente nomeação como coordenadora do novo programa comunitário do hospital, uma posição que lhe permitiria implementar muitas das ideias que havia desenvolvido ao longo dos anos. O mais surpreendente é como a Fundação está realmente ouvindo nossas propostas, explicou com entusiasmo. Ideias que levávamos anos propondo sem sucesso agora estão sendo consideradas seriamente. Tiago sorriu, satisfeito de ver como sua decisão de transferir o hospital estava tendo efeitos tangíveis. Não mencionou que ele pessoalmente havia instruído a Fundação para que priorizasse as propostas do pessoal de linha de frente. Ao chegar ao final do passeio, detiveram-se diante de uma pequena cafeteria que começava a abrir suas portas. Gostaria de conhecer meu mundo um pouco melhor? Perguntou Tiago repentinamente. A Fundação Menezes organiza seu baile anual nesta sexta-feira. Normalmente o evito como a peste, mas este ano gostaria de assistir com você. Cecília sentiu uma pontada de apreensão. Uma coisa era reconstruir seu relacionamento em espaços privados ou familiares, e outra muito diferente era apresentar-se como casal diante da alta sociedade carioca. Tem certeza? Perguntou. Serei a enfermeira em um mar de sobrenomes tradicionais e fortunas antigas. Precisamente por isso quero que venha, respondeu ele com determinação. É hora de que meu mundo também se adapte a mim, não só eu a ele. Além disso, acrescentou com um sorriso, depois de enfrentar Lívia e organizar um protesto nacional, realmente a intimida um salão cheio de gente rica pretensiosa? Cecília riu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Os últimos meses a haviam transformado também, dando-lhe uma nova confiança em sua capacidade para navegar mundos diferentes do seu. De acordo, aceitou. Mas não espere que me comporte como as acompanhantes habituais desse círculo. A última coisa que eu gostaria é que fingisse ser alguém que não é, respondeu Tiago com sinceridade. De fato, estou contando com que continue sendo exatamente quem você é. A noite do baile chegou mais rápido do que Cecília teria desejado. Em seu pequeno apartamento, Aline a ajudava a se preparar ajustando os últimos detalhes do elegante, mas simples vestido azul meia-noite que haviam encontrado em uma boutique de designers emergentes. Não deixe que a intimidem, aconselhava Aline enquanto colocava o colar de sua avó, a única joia familiar de valor que possuíam. Lembre que o que você faz todos os dias salva vidas. Nenhuma das ações ou propriedades deles pode igualar isso. Quando Tiago chegou para buscá-la, sua expressão de admiração sincera dissipou parte da ansiedade de Cecília. No trajeto para o exclusivo hotel onde se celebrava o baile, ele lhe explicou o propósito real do evento. A fundação originalmente se dedicava principalmente à arte e cultura, explicou. Mas estamos reorientando-a para projetos de impacto social, especialmente em saúde e educação. Esta noite, anunciaremos o novo enfoque. O salão de baile do Copacabana Palace resplandecia com luzes e decorações elegantes. Ao entrar de braço dado com Tiago, Cecília sentiu dezenas de olhares avaliadores fixarem-se nela. Sussurros apenas dissimulados o seguiam, enquanto avançavam entre grupos de convidados impecavelmente vestidos. Tiago Menezes com uma desconhecida. Dizem que é enfermeira. Terá terminado com Isabela Albuquerque. Para sua surpresa, Tiago parecia completamente alheio aos comentários. Ou talvez simplesmente houvesse desenvolvido imunidade após anos de escrutínio social. Guiou-a com naturalidade através do salão, apresentando-a com orgulho a sócios comerciais, amigos próximos e figuras importantes. Cecília é a responsável por muitas das mudanças que verão na fundação, ouviu-o dizer a um grupo de empresários influentes. Sua perspectiva da linha de frente da saúde pública tem sido inestimável para reorientar nossos esforços. À medida que avançava a noite, Cecília surpreendeu-se encontrando aliados inesperados. Uma elegante senhora idosa, que resultou ser uma ex-enfermeira que havia se casado com um industrial, compartilhou com ela
frustrações similares sobre o sistema de saúde. Um cirurgião reconhecido a procurou especificamente para discutir o programa comunitário que estava desenvolvendo. A tensão chegou quando Lívia Menezes fez sua entrada, deslumbrante em um vestido vermelho que acentuava sua presença dominante. Os olhares de todos os presentes alternavam entre ela e o casal formado por Tiago e Cecília, antecipando um possível confronto. Para surpresa geral, Lívia dirigiu-se diretamente a eles com um sorriso educado. Tiago, saudou com formalidade, beijando o ar junto à bochecha de seu irmão. Cecília, acrescentou estendendo sua mão, me alegra ver que ambos puderam assistir. O intercâmbio, embora breve e superficial, enviava uma mensagem clara a todos os presentes. A Guerra Fria entre os irmãos Menezes havia entrado em uma fase de trégua, e Cecília era, ao menos formalmente, aceita no círculo familiar. Mais tarde, enquanto dançavam um samba suave sob as luzes tênues, Tiago murmurou ao ouvido de Cecília. Como se sente? Como uma antropóloga em uma tribo exótica, respondeu ela com humor. Fascinada, confusa e ocasionalmente horrorizada por alguns de seus costumes. Ele riu suavemente. Uma descrição bastante precisa, na verdade. Sabe, vê-lo tudo através de seus olhos me faz questionar tantas coisas que antes dava por garantidas. À medida que a noite avançava, Cecília observava com crescente clareza a dualidade daquele mundo. Por um lado, o privilégio extremo, as conversas superficiais e a ostentação desnecessária. Por outro, o potencial real para gerar mudanças significativas através dos recursos e influência concentrados naquele salão. Quando chegou o momento do discurso de Tiago, anunciando a nova direção da fundação, Cecília sentiu um orgulho inesperado ao reconhecer em suas palavras muitas das conversas que haviam compartilhado durante meses. A ênfase em acesso igualitário à saúde, em dignidade para pacientes de todas as classes sociais, em valorizar o pessoal de linha de frente, todas eram causas pelas quais ela havia advogado apaixonadamente. Ao concluir a noite, enquanto regressavam no automóvel para Botafogo, Tiago parecia inusualmente silencioso. Ocorre algo? Perguntou Cecília. Estava pensando em pontes, respondeu ele enigmaticamente. Em como, às vezes, quando construímos uma em direção a alguém mais, terminamos descobrindo um caminho para nós mesmos que não sabíamos que existia. Olhou-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Estes meses, tentando unir nossos mundos, me mostraram quem quero ser realmente, Cecília. Não só um sobrenome ou uma conta bancária, mas um homem que utiliza seus privilégios para algo mais que acumular mais privilégios. Enquanto o automóvel se detinha diante do modesto edifício de apartamentos, sob o mesmo céu estrelado, que cobria tanto as mansões do Leblon quanto as casas simples de Botafogo, ambos compreenderam que a ponte que haviam começado a construir entre seus mundos já era mais forte que as águas turbulentas que tentavam separá-la. O antigo depósito industrial no complexo do Alemão havia sido transformado em um espaço luminoso e funcional que fervilhava de atividade. Enfermeiras, médicos voluntários, assistentes sociais e estudantes de medicina moviam-se com propósito entre as diferentes estações da recém-inaugurada Clínica Comunitária Aline, batizada em honra à mãe de Cecília. A área de pediatria precisa de mais voluntários para o turno vespertino, informava Cecília a um grupo de coordenadores. E lembrem que amanhã começa a campanha de vacinação nas favelas próximas. Haviam-se passado 2 meses desde o baile da Fundação Menezes, e o sonho longamente acalentado por Cecília finalmente havia se materializado. Uma clínica gratuita que atendia comunidades vulneráveis, combinando atenção médica com programas educativos e preventivos. O que ninguém, exceto ela e Tiago, sabia era que o financiamento principal provinha diretamente de seu patrimônio pessoal, canalizado discretamente através da fundação, para evitar qualquer aparência de conflito de interesses. A equipe de odontologia chegará na próxima semana, continuou Cecília. Por favor, assegurem-se de que o espaço esteja completamente adequado. Enquanto concluía a reunião, notou Tiago observando-a da entrada, vestido de maneira casual, com jeans e uma camisa simples,
parecia mais relaxado que em seus primeiros meses juntos. Impressionante, comentou ele quando ela se aproximou. Da ideia à implementação em tempo recorde. Tenho uma equipe incrível, respondeu Cecília com modéstia. E um apoio bastante excepcional, acrescentou tomando sua mão discretamente. Percorreram juntos as instalações, detendo-se para conversar com voluntários e pacientes. Cecília notava como Tiago havia se transformado nesses meses. Sua capacidade inata para os negócios e a administração agora se aplicava a causas que realmente lhe importavam. A eficiência que antes dedicava exclusivamente a maximizar lucros, agora se orientava a otimizar recursos para ajudar mais pessoas. Tenho pensado, comentou ele enquanto saíam para o pátio interno, onde se desenvolviam oficinas educativas. A clínica poderia expandir-se para outras comunidades. Já identifiquei 3 propriedades similares que poderiam ser adaptadas com um orçamento razoável. Cecília o olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Tiago, o que você já investiu aqui é mais que generoso. Não posso pedir. Você não está pedindo, interrompeu ele com suavidade. É algo que quero fazer. Além disso, acrescentou com um sorriso, resulta que tenho um talento natural para conseguir doações adicionais de meus colegas abastados. É surpreendente o quão generosos se tornam quando você menciona que já doou 10 vezes o que está pedindo a eles. Riram juntos, um momento de cumplicidade que refletia o equilíbrio que haviam encontrado. Ela aportava a visão e o conhecimento de primeira linha. Ele contribuía com recursos e habilidades empresariais que multiplicavam o impacto. Naquela noite, enquanto jantavam no pequeno apartamento de Cecília, com Aline contando-lhes animadamente sobre sua última oficina de arte para idosos, Tiago parecia distraído. O que acontece? Perguntou Cecília quando finalmente ficaram sozinhos, lavando os pratos na cozinha. Tiago secou um copo cuidadosamente antes de responder. Lívia me pediu que a acompanhe amanhã para visitar o túmulo de nosso pai, disse finalmente. É o aniversário de sua morte. Cecília o olhou surpresa. Em todos seus anos distanciados, os irmãos nunca haviam honrado juntos a memória de seu pai. Você irá? Acho que devo fazê-lo, respondeu ele. É parte deste processo de, não sei se reconciliação é a palavra correta, mas ao menos de sanar antigas feridas. Cecília assentiu, compreendendo a magnitude desse pequeno passo. Seu pai estaria orgulhoso do homem em que você se transformou, disse com suavidade. Tiago a olhou com uma mistura de vulnerabilidade e gratidão que ainda a comovia profundamente. Não estou tão seguro, respondeu. Era um homem de negócios da velha escola. Acreditava firmemente que as empresas existiam para gerar lucros, não para resolver problemas sociais. Provavelmente consideraria tudo o que estou fazendo agora como uma distração sentimental do verdadeiro propósito dos negócios. Cecília terminou de secar o último prato antes de responder. Às vezes os filhos devem superar seus pais, não só continuar seu legado, disse com suavidade. Talvez o que você está construindo seja uma evolução necessária do que ele começou. Na manhã seguinte, sob um céu nublado típico do outono carioca, Tiago esperava junto à entrada do cemitério São João Batista. O lugar, com seus imponentes mausoléus e esculturas, abrigava os restos das famílias mais tradicionais do Rio, incluindo a sua. Lívia chegou pontualmente, vestida completamente de preto e com uma expressão inescrutável. Sem trocar mais que um cumprimento formal, os irmãos caminharam em silêncio pelas avenidas de mármore até chegar ao panteão familiar. Faz 15 anos que não vínhamos juntos, comentou Lívia enquanto colocava flores frescas junto à lápide de seu pai. 15 anos, 2 meses e 4 dias, precisou Tiago, lembrando exatamente quando havia começado seu distanciamento. Um silêncio incômodo se instalou entre eles, enquanto cada um se submergia em suas próprias recordações. Papai sempre teve uma visão clara do que queria para a empresa, disse finalmente Lívia. Expansão constante, diversificação estratégica, controle absoluto. E nós a cumprimos ao pé da letra, respondeu Tiago, exceto por um pequeno detalhe. Nos destruímos mutuamente no processo. Lívia o olhou diretamente, algo incomum em seus recentes e cautelosos encontros.
Você acha que ele teria sacrificado parte de seu império por uma clínica comunitária? Perguntou, com um tom que oscilava entre a crítica e a genuína curiosidade. Tiago considerou a pergunta seriamente. Não, respondeu com honestidade. Mas também acredito que nunca conheceu alguém como Cecília, alguém que lhe mostrasse um propósito além da acumulação de poder e riqueza. É curioso, observou Lívia, olhando para a lápide de seu pai. Durante anos lutei contra você acreditando que defendia seu verdadeiro legado. Agora me pergunto se ambos estávamos equivocados sobre o que realmente importava para ele. Tirou de sua bolsa uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Nela, um jovem Augusto Menezes sorria junto a um grupo de trabalhadores diante da primeira fábrica da família, um edifício modesto comparado com o império atual. Encontrei isto entre os papéis velhos de mamãe, explicou. Olhe a dedicatória no verso. Tiago pegou a fotografia e leu as palavras escritas à mão. Com estes homens construímos não só uma empresa, mas uma família estendida. Seu bem-estar é nosso bem-estar. Augusto Menezes, 1970. Algo se moveu em seu interior ao reconhecer uma faceta de seu pai que havia esquecido ou talvez nunca tivesse realmente conhecido. Parece que ele tinha mais de sua enfermeira do que imaginávamos, comentou Lívia com um sorriso que não continha seu habitual sarcasmo. Ao menos no início. O que aconteceu conosco, Lívia? Perguntou Tiago, guardando cuidadosamente a fotografia em seu bolso. Quando deixamos de ser irmãos para nos tornarmos competidores? A pergunta ficou flutuando entre eles enquanto abandonavam o cemitério. Não havia resposta simples. Mas o simples fato de formular a pergunta representava um avanço que nenhum dos dois teria acreditado possível meses atrás. De volta a seu escritório, Tiago encontrou uma proposta inesperada sobre sua mesa. Um projeto conjunto entre a Fundação Menezes e o Ministério da Saúde para implementar um programa de formação avançada para enfermeiros em zonas rurais. A assinatura digital de Lívia aparecia na última página, junto a uma breve nota. Acho que sua enfermeira aprovaria isto. E talvez papai também. Naquela noite, enquanto compartilhava os eventos do dia com Cecília, durante uma caminhada pelo aterro do Flamengo, Tiago refletia sobre as estranhas voltas que a vida dá. A mulher que havia resgatado de um acidente agora o ajudava a resgatar partes de si mesmo que acreditava perdidas para sempre, e talvez inclusive a recuperar uma irmã que havia considerado inimiga durante muito tempo. Sabe qual é a coisa mais surpreendente? Comentou enquanto observavam o pôr do sol sobre o pão de açúcar. Sempre pensei que nossos mundos eram opostos e irreconciliáveis. O empresário implacável e a enfermeira altruísta. Mas cada vez mais, vejo que somos como duas faces da mesma moeda. Em que sentido? Perguntou Cecília, intrigada. Ambos buscamos resolver problemas, só que com ferramentas diferentes. Você utiliza cuidados e empatia direta. Eu uso recursos e sistemas. Mas o objetivo pode ser o mesmo: melhorar vidas. Cecília sorriu entrelaçando seus dedos com os dele. Talvez por isso nos encontramos, respondeu. Não para mudar completamente quem somos, mas para nos recordarmos mutuamente que há mais de uma forma de fazer o bem neste mundo. Enquanto o sol descia lentamente sobre o Rio de Janeiro, ambos compreendiam que o verdadeiro acidente afortunado não havia sido só seu encontro inicial sob a chuva, mas a descoberta de que, às vezes, as pessoas mais diferentes podem complementar-se de maneiras que transformam, não só suas próprias vidas, mas as de muitos outros ao seu redor. O elegante restaurante no rooftop do Hotel Fasano oferecia uma vista panorâmica da orla carioca iluminada pelo entardecer. Tiago observava distraidamente os barcos na baía enquanto esperava. Este encontro havia sido postergado durante muito tempo. Bernardo Machado, seu advogado e único amigo próximo durante anos, chegou pontualmente como sempre, mas sua expressão revelava certo desconforto. Desde a transformação na vida de Tiago, seus encontros haviam se tornado cada vez mais escassos e formais. Surpreendeu-me sua ligação, comentou Bernardo depois de pedirem. Ultimamente parece ter pouco tempo para velhas amizades. A reprovação velada não passou despercebida para Tiago. Por isso queria vê-lo, respondeu com franqueza. Acho que lhe devo uma explicação. Não me deve nada,
replicou Bernardo com um sorriso forçado. Entendo perfeitamente. Novas prioridades, nova vida. É natural. Não é tão simples, insistiu Tiago. A verdade é que tenho evitado você, mas não pelas razões que imagina. Bernardo o olhou com genuína surpresa. Durante anos construímos nossa amizade ao redor de certa visão do mundo, continuou Tiago. O sucesso medido em aquisições, o valor pessoal definido pelo poder acumulado. E agora que estou questionando esses princípios, temia que nossa amizade não sobrevivesse à mudança. O advogado permaneceu em silêncio, processando as palavras de seu amigo. Você acha que nossa amizade é tão superficial? Perguntou finalmente. Não se trata de superficialidade, respondeu Tiago. Trata-se de compatibilidade. O que resta de nós se eliminarmos as longas noites planejando estratégias corporativas, as celebrações de aquisições bem-sucedidas, as conversas sobre expansão e controle? Bernardo considerou a pergunta enquanto o garçom servia o vinho. Talvez mais do que você pensa, disse depois de um momento. Lembra quando meu pai morreu? Não foram seus conselhos financeiros o que precisei então. Foi sua presença silenciosa durante o velório, as caminhadas sem rumo pela cidade enquanto processava o luto. Tiago assentiu, lembrando aqueles momentos que pareciam pertencer a outra vida. Ou quando Mariana me deixou, continuou Bernardo. Você não me ajudou a calcular uma divisão equitativa de bens, me escutou reclamar sobre o amor e os relacionamentos até o amanhecer, me arrastou para fora de casa quando queria isolar-me do mundo. Um sorriso autêntico apareceu no rosto de Tiago, pela primeira vez naquela noite. Suponho que subestimei nossa amizade, admitiu. Você a subestimou tanto quanto subestimou sua própria capacidade para a mudança, respondeu Bernardo. Todos estes anos vi você construir muralhas ao redor de seu coração, convencendo-se de que a vulnerabilidade era uma fraqueza imperdoável, e agora finalmente vejo você derrubando-as. Como poderia não me alegrar por você? A conversa fluiu com uma honestidade renovada. Bernardo compartilhou suas próprias dúvidas sobre o caminho profissional que havia escolhido, seus questionamentos recentes sobre o propósito e o impacto de seu trabalho. Tiago falou abertamente sobre Cecília, sobre os medos que ainda o assaltavam, sobre a estranha sensação de estar redescobrindo partes de si mesmo que acreditava perdidas. Você deveria trazê-la à casa de Angra neste fim de semana, sugeriu Bernardo, enquanto concluíam o jantar. Cláudia ficará encantada em conhecê-la. E as crianças já me perguntaram várias vezes por que o tio Tiago já não vem visitá-las. O calor que Tiago sentiu ante o convite o surpreendeu. Em sua obsessão por reinventar-se, havia negligenciado conexões valiosas que podiam fazer parte de sua nova vida. No dia seguinte, enquanto supervisionava pessoalmente a instalação de equipamentos médicos em uma nova sala da clínica comunitária, Tiago recebeu uma ligação inesperada. Senhor Menezes, a voz de seu assistente soava inusualmente tensa. A senhora Aline foi internada de emergência no hospital municipal. A senhorita Cecília está com ela. O mundo pareceu parar por um instante. Sem perder tempo em perguntas, Tiago dirigiu-se imediatamente ao hospital. Encontrou Cecília na sala de espera, com o rosto pálido e as mãos trêmulas, tão diferente da profissional segura que normalmente era nesse ambiente. Teve uma crise severa, explicou com voz quebrada quando Tiago sentou-se junto a ela. A artrite reumatoide complicou-se com uma infecção sistêmica. Está na UTI. Tiago tomou suas mãos entre as suas, notando como estavam frias. O que dizem os médicos? Que devemos nos preparar, respondeu Cecília, as lágrimas finalmente transbordando. Seu sistema imunológico está comprometido pelos anos de medicação. Não responde bem aos antibióticos. Durante as horas seguintes, Tiago permaneceu firmemente junto a Cecília, assumindo um papel que nunca antes havia desempenhado, o de suporte emocional incondicional. Ele, que sempre havia considerado as emoções como uma fraqueza, agora compreendia que a verdadeira força residia na capacidade de estar presente nos momentos de maior vulnerabilidade. Quando finalmente puderam ver Aline, encontraram-na conectada a múltiplas máquinas, seu pequeno corpo parecendo ainda mais frágil sob as luzes clínicas. Apesar de seu estado, mantinha a lucidez que sempre a havia caracterizado.
Que par de caras compridas, comentou com voz fraca quando Cecília e Tiago entraram no quarto. Qualquer um pensaria que estou morrendo ou algo assim. Cecília tentou sorrir através das lágrimas. Mãe, você precisa descansar. Descansarei quando for necessário, respondeu Aline com sua característica determinação. Agora preciso falar com vocês dois. Com esforço evidente, tomou a mão de sua filha. Minha vida foi mais rica do que jamais imaginei, filha. Tive um marido que amei profundamente, uma filha que me orgulha cada dia, e o privilégio de ver como você se convertia na mulher extraordinária que é agora. Depois, com surpreendente firmeza, tomou também a mão de Tiago. E tive a sorte adicional de conhecê-lo, rapaz. De ver como duas pessoas aparentemente tão diferentes encontravam o caminho uma para a outra, lembrando a todos nós que o amor verdadeiro transcende classes sociais, sobrenomes e contas bancárias. Tiago sentiu um nó na garganta. Nos meses que havia conhecido Aline, ela havia se convertido em uma espécie de figura materna que nunca esperou ter novamente. Aline, começou, mas ela o interrompeu. Deixe-me terminar antes que estas máquinas me durmam outra vez, insistiu. Só quero que ambos saibam que, aconteça o que acontecer, devem me prometer que continuarão construindo pontes entre seus mundos, entre suas diferenças. Este país, este mundo, precisa de mais pessoas dispostas a ver além das etiquetas e dos preconceitos. Os dias seguintes transcorreram em uma nebulosa de plantões hospitalares, consultas médicas e breves momentos de esperança, seguidos por retrocessos alarmantes. Tiago reorganizou completamente sua agenda, delegando responsabilidades corporativas para poder estar presente em cada momento crítico. Uma tarde, enquanto Cecília descansava brevemente na cafeteria do hospital, Tiago encontrou-se a sós com Aline, que havia recuperado momentaneamente a lucidez. Cuide dela, pediu Aline com simplicidade. Não da maneira que está pensando, com recursos e privilégios. Cuide dela permitindo-lhe ser quem é, mesmo quando isso signifique desafiá-lo ou contradizê-lo. Prometo, respondeu Tiago com solenidade. E permita que ela cuide de você também, acrescentou Aline com um fraco sorriso. Essa é a parte difícil para homens como você, não é? Aceitar que também precisam ser cuidados. Antes que pudesse responder, Aline continuou. Há algo mais que quero pedir-lhe. Na gaveta superior de minha cômoda há uma caixa antiga de madeira. Dentro encontrará um anel. Era de minha mãe e de sua mãe antes dela. Não é valioso em termos monetários, mas... Entendo, assentiu Tiago, compreendendo a importância do legado familiar. Assegurarei que Cecília o receba. Não, corrigiu Aline com uma centelha de sua habitual determinação. Quero que você o tenha, para quando decidir que é o momento adequado. A implicação de suas palavras ficou flutuando no ar entre eles, um voto de confiança que Tiago não esperava. Naquela noite, enquanto observava Cecília dormir desconfortavelmente na poltrona, junto à cama de sua mãe, Tiago enfrentou uma verdade que havia se gestado silenciosamente em seu interior durante meses. Não podia imaginar sua vida sem ela. Não se tratava de dependência ou necessidade, mas de uma certeza profunda de que juntos eram melhores versões de si mesmos. A crise de Aline eventualmente se estabilizou, embora os médicos advertissem que sua condição seguiria sendo frágil. Quando finalmente foi transferida para um quarto regular, a primeira visita que recebeu, para surpresa de todos, foi a de Lívia Menezes. Não nos conhecemos formalmente, apresentou-se Lívia com incomum humildade. Mas ouvi muito sobre a senhora, dona Aline. E eu sobre você, senhorita Menezes, respondeu Aline com um sorriso fraco, mas maroto, embora suspeite que nossas fontes oferecem perspectivas bastante diferentes. Para assombro de Cecília e Tiago, as duas mulheres entabularam uma conversa cordial, que gradualmente derivou para um intercâmbio surpreendentemente sincero sobre família, lealdades e os complexos caminhos do perdão. Ao sair do quarto, Lívia deteve-se junto a seu irmão. Agora entendo melhor, disse simplesmente. Sua enfermeira tem uma mãe excepcional. Eu sei, respondeu Tiago. Por que veio realmente Lívia?
Sua irmã pareceu considerar cuidadosamente sua resposta. Talvez porque, depois de ver o quanto você estava disposto a sacrificar por ela, queria entender que tipo de família poderia produzir alguém capaz de inspirar tal devoção em um Menezes. Respondeu com surpreendente honestidade. Ou talvez simplesmente porque estou cansada de ser a vilã desta história. Enquanto observava sua irmã afastar-se pelo corredor do hospital, Tiago refletiu sobre como a doença de Aline havia atuado como um catalisador inesperado, expondo vulnerabilidades e fortalezas em todos eles, e talvez abrindo portas que haviam permanecido fechadas durante muito tempo. Naquela noite, na tranquilidade do apartamento de Cecília, enquanto ela finalmente descansava depois de dias de vigília hospitalar, Tiago abriu a pequena caixa de madeira que Aline lhe havia confiado. Dentro, tal como ela havia descrito, descansava um simples anel de prata com uma pequena pedra azul, provavelmente um topázio. Nada ostentoso segundo os padrões a que estava acostumado, mas carregado de um significado e uma história que nenhuma joia de designer poderia igualar. Guardou-o cuidadosamente, sabendo que ainda não era o momento adequado, mas sentindo uma certeza crescente sobre o futuro que desejava construir. 1 ano exato havia transcorrido desde aquele dia chuvoso, em que o destino havia entrelaçado seus caminhos. O Rio de Janeiro despertava sob um céu surpreendentemente límpido para uma manhã de outono, como se a cidade mesma quisesse celebrar o aniversário de seu encontro. Tiago observava a Avenida Atlântica da janela de seu escritório, lembrando como um simples ato instintivo havia alterado o curso de sua vida. O relatório financeiro sobre sua mesa mostrava cifras impressionantes, mas já não eram o centro de sua atenção como antes. Os documentos para a fusão das fundações estão prontos para sua assinatura, anunciou Rômulo, entrando com uma pasta. E a senhorita Cecília ligou para confirmar que você a buscará às 7. Obrigado, Rômulo, respondeu Tiago, assinando os documentos que consolidariam a Fundação Menezes e a Fundação Aline, esta última criada em honra à mãe de Cecília, que se recuperava lentamente em casa, em uma única entidade dedicada a melhorar o acesso à saúde em comunidades vulneráveis. O ano transcorrido havia trazido mudanças que nenhum dos dois teria imaginado. A rede de clínicas comunitárias havia se expandido para 5 localizações em diferentes bairros do Rio de Janeiro, atendendo milhares de pacientes mensalmente. Tiago havia reestruturado grande parte de seus negócios, desprendendo-se daqueles incompatíveis com seus novos valores e fortalecendo os que podiam gerar impacto social positivo, além de benefícios econômicos. Cecília, por sua parte, havia assumido a direção geral do programa de enfermagem comunitária, implementando metodologias inovadoras que combinavam atenção médica com educação preventiva. Seu trabalho começava a ser reconhecido nacionalmente e recentemente havia sido convidada a apresentar seu modelo em um congresso internacional em Barcelona. Seu relacionamento havia amadurecido através de desafios e triunfos compartilhados. Haviam aprendido a navegar seus diferentes mundos, às vezes ainda chocando-se com preconceitos ou incompreensões, mas sempre encontrando o caminho de volta um para o outro. Às 7 em ponto, Tiago estacionava diante do hospital municipal, onde Cecília concluía sua jornada. Viu-a sair conversando animadamente com colegas, sua energia intacta apesar do longo dia. Ainda o maravilhava sua capacidade de manter a compaixão e o entusiasmo em um ambiente que enfrentava diariamente o sofrimento humano. Pronta para nossa misteriosa celebração de aniversário? Perguntou quando ela subiu no carro. Absolutamente intrigada, respondeu Cecília com um sorriso. Você manteve o segredo admiravelmente bem. Aprendi com a melhor, brincou ele, lembrando como ela havia organizado sua festa de aniversário surpresa meses atrás, reunindo discretamente pessoas de todos os aspectos de sua vida. Para a surpresa de Cecília, em vez de dirigir-se a algum restaurante exclusivo, Tiago conduziu para a Avenida Atlântica, detendo-se exatamente no lugar onde havia ocorrido o acidente 1 ano atrás. O que fazemos aqui? Perguntou ela, genuinamente confusa. Fechando um círculo, respondeu ele enigmaticamente, convidando-a a descer do carro. Ela havia se vestido elegantemente para a ocasião, embora continuasse sem entender
por que celebrariam seu aniversário no local de um acidente de trânsito em meio ao burburinho carioca? Sua perplexidade aumentou quando viu aproximarem-se várias pessoas conhecidas. Aline, ajudada por uma enfermeira particular, Bernardo e sua família, alguns colegas do hospital, inclusive Lívia, que nos últimos meses havia começado a construir uma relação cautelosa mas genuína com o casal. Tiago, o que é tudo isto? Perguntou cada vez mais intrigada. Faz exatamente 1 ano, começou ele tomando suas mãos. Neste preciso lugar o universo conspirou para que nossos caminhos se cruzassem. Eu era um homem encerrado em uma fortaleza de êxito material, mas pobreza emocional. Você era uma mulher com riqueza de espírito, que transformava vidas diariamente sem buscar reconhecimento. Cecília sentiu que seu coração acelerava enquanto os presentes formavam um pequeno círculo ao redor deles. Naquele dia, acreditando que a salvava, não tinha ideia de que era você quem começaria a me salvar, continuou Tiago. Você me mostrou um mundo onde o valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária, mas por sua capacidade de conectar-se genuinamente com outros. Me ensinou que a verdadeira força está na vulnerabilidade, não nos muros que construímos para nos proteger. Ajoelhou-se então, tirando de seu bolso o antigo anel familiar que Aline lhe havia confiado, agora complementado com pequenos diamantes que emolduravam o topázio original sem roubar-lhe o protagonismo. Cecília Vasconcelos, disse com voz clara que ressoou por cima do ruído do tráfego. Você me faria a extraordinária honra de se tornar minha esposa? De continuar construindo pontes entre nossos mundos pelo resto de nossas vidas? As lágrimas brotaram livremente enquanto Cecília assentia, incapaz momentaneamente de articular palavras. Quando Tiago colocou o anel em seu dedo, os presentes explodiram em aplausos. Sim, conseguiu dizer finalmente. 1000 vezes sim. Aline aproximou-se com dificuldade, abraçando a ambos com força surpreendente para sua condição física. Disse para vocês construírem pontes, não para fundi-las permanentemente. Brincou, embora seus olhos brilhantes revelassem sua profunda emoção. Mas suponho que algumas pontes estão destinadas a converter-se em lares. A celebração continuou em um restaurante próximo que Tiago havia reservado completamente para a ocasião. Durante o jantar, rodeados das pessoas mais importantes em suas vidas, compartilharam anedotas e reflexões sobre o extraordinário ano transcorrido. Proponho um brinde, disse Bernardo, levantando sua taça. Por Cecília e Tiago, que nos lembram que o amor verdadeiro não é encontrar alguém que complete nossas carências, mas alguém que nos inspire a nos converter na melhor versão de nós mesmos. Enquanto as taças se elevavam, Lívia aproximou-se discretamente do casal. Trouxe um presente para vocês, disse entregando-lhes um envelope. Talvez seja a hora de sanar completamente o passado. Dentro do envelope, Tiago encontrou documentos legais que revertiam formalmente a antiga disputa pela empresa familiar, reconhecendo equitativamente os direitos de ambos os irmãos e estabelecendo uma estrutura de coliderança que nenhum teria considerado possível 1 ano atrás. Tem certeza? Perguntou genuinamente surpreendido. Completamente, respondeu Lívia com um sorriso que refletia uma paz recém-encontrada. Alguns legados merecem ser preservados juntos, não divididos. Mais tarde naquela noite, Tiago e Cecília caminhavam pela orla de Copacabana, desfrutando de um momento de tranquilidade depois das emoções do dia. Sabe qual é a coisa mais surpreendente de tudo isto? Refletiu Cecília, contemplando o anel em seu dedo. Que algo tão aleatório como um acidente de trânsito pudesse desencadear tanta transformação. Talvez não tenha sido tão aleatório, respondeu Tiago. Meu avô costumava dizer que o universo tem seus próprios métodos para reunir as almas que precisam encontrar-se. Detiveram-se diante da mesma ponte, onde meses atrás haviam discutido sobre unir seus mundos aparentemente irreconciliáveis. Naquele dia sob a chuva, continuou ele, tomei uma decisão impulsiva que contradizia toda a minha natureza calculista. Algo mais forte que a lógica me impulsionou em direção ao seu carro. Agora entendo que era o primeiro passo em um caminho que sempre estive destinado a percorrer. Cecília sorriu,
apoiando sua cabeça no ombro de Tiago, enquanto contemplavam as luzes da cidade refletidas na água. Então, futuro esposo, perguntou com um tom brincalhão, o que nos espera? Tudo, respondeu ele com simplicidade. Uma vida onde nenhum dos dois tenha que abandonar quem é, mas onde ambos continuemos inspirando-nos mutuamente a sermos melhores. Onde sua compaixão continue humanizando minha visão estratégica e onde meus recursos ampliem o alcance de sua vocação de serviço. Enquanto caminhavam de volta, abraçados sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, ambos sentiam uma certeza profunda, que seu encontro não havia sido simplesmente um resgate físico, mas o início de um resgate mútuo muito mais significativo. Um resgate do isolamento, de vidas incompletas, de potenciais não realizados. A história que havia começado sob a chuva com um acidente e um gesto de humanidade instintiva, agora se expandia em direção a um futuro onde as pontes entre seus mundos não só permaneceriam firmes, como serviriam de caminho para que outros encontrassem suas próprias conexões inesperadas. E enquanto o Rio de Janeiro dormia ao seu redor, duas almas que o destino havia entrelaçado celebravam silenciosamente a mais importante das verdades, que o amor autêntico não apaga nossas diferenças, mas as transforma na base sobre a qual construímos algo mais belo e significativo do que jamais poderíamos ter criado separadamente.